de coisas perigosas, de andar no vale da sombra da morte, mas o segredo é a certeza de que o Senhor está conosco. Eu queria chamar a pastora Ruth para dar um breve testemunho do que Deus realizou na sua vida. Porque ela, nesses dias, se ela já conhecia de ouvir falar, nesses dias ela pôde viver e saber o que é andar pelo vale da sombra da morte, mas saber que o Senhor não soltou a sua mão. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Como é bom, né, estar na casa do Senhor, contemplar os meus amados. Gostaria que todos estivessem aqui. Eu nem sabia que ia dar o testemunho. O pastor me chamou na hora de participar da ceia, né? Mas não é porque eu vou dar o testemunho, é porque há uma saudade tão grande dos amados, né? Quase 2 meses eu separada, afastada. Vivi alguns, mas a gente sente falta, né? Porque é o amor de vocês, né? O amor de Deus nos nossos corações, que nos traz cura, que nos traz vida, que nos traz alegria, né? Como o pastor falou, né? E esse Salmo 23 se encaixou bem naquilo que eu passei e como eu vi, né? E como eu tive, o Senhor me fez ver, né? Ter essa visão do vale da sombra da morte. E eu vi ali o vale mesmo onde eu estava, né? Mas glória a Deus, porque aprove Ele, me dá vida para continuar e completar a minha carreira aqui na terra, não é? E eu louvo ao meu Senhor por tantas bênçãos na minha vida, né? Eu pensava assim que, não que eu fosse melhor do que ninguém, não. Mas por ter problema, eu digo, meu Deus me conhece. Deus sabe de todas as minhas situações. Eu só tenho um rim, sou hipertensa. Tenho 64 anos, para a glória de Deus. E no quadro de risco, né? E eu digo, Deus não vai permitir que eu pegue esse vírus, né? E tive todo o cuidado, toda a recomendação, né? E eu com todo o cuidado, meus filhos também, meu Denison, né? O meu caçula, sempre naquele cuidado de comprar ivermectina, de mamãe e tal. E daí eu contraí esse vírus sem saber. Fiz 2 exames e só dava negativo, porque nessa época do ano é normal eu ficar assim um pouco gripada, espirrando, né? Quando esfria o tempo, eu tenho rinite alérgica e fico assim. E era assim que eu sentia e ia lá no postinho e fazia o teste, né? E dava positivo. E dava negativo. E no dia 20 de abril, eu fui novamente com uma crise assim mais forte, que eu estava com muita secreção, muito assim, fanhosa, e eu fui lá, fiz o teste e deu negativo. Então, para resumir, dia 24, né? Ainda viajei com Elanderson, com a família de Denison, né? Nós fomos para Bezerros, mas aquela moleza que eu não saía da cama, e não é normal, né? Eu gosto de estar conversando, de estar brincando, e eu só achava que era uma crise de fígado, porque um mal-estar e aquela fraqueza, e fígado gosta de fazer assim, né? A gente se sentir cansado. E passei o dia lá, fui no sábado, voltei no domingo, à noite, assim, eu cheguei em casa, fui logo tomar um banho, dormir. No outro dia, 6 horas da manhã, Elanderson ligou para mim, assim, um pouco preocupado. E eu disse, meu filho, eu não estou bem, não.
Eu não gosto de leite, mas eu senti o desejo de tomar um copo de leite quente, entre 4h30 e 5 horas da manhã. E ele disse, mamãe, olha, eu vou tomar a azitromicina, porque eu não tinha, até então não tinha tomado ainda, porque eu estava tomando um outro antibiótico. E ele disse, mamãe, eu vou ver aqui, vou ler a bula, porque a senhora já tem esse problema de rins e manda tomar muita água. Tal. E depois ele ligou para mim e disse, mamãe, olhe, eu já falei com o Denis, com Lidiane, eu vou trazer vocês para cá. A senhora não tem condições de cuidar de papai assim. E a gente vai aproveitar fazer um outro teste. E na terça-feira, dia 27, a gente sair para fazer o teste, né, no nariz. E daí, no dia 28, veio a resposta, né? Testou positivo. Imediatamente, ele já tinha pesquisado, procurado, e me levou numa clínica lá, em Piedade, uma médica, assim, bem nova, a doutora Raquel, mas uma mulher abençoada, né? De muita sabedoria. E lá, chegando, ela pediu logo o raio-x e viu que eu já estava com 25% do pulmão contaminado, prejudicado, né? E ela disse, olha, está em evolução e vai evoluir mais. E começou a falar tudo que a saturação 95 estava no limite. E ela disse, olha, seu Elandson, assim, se você estivesse em plano, eu já internava a sua mãe agora. Mas eu vou passar logo um corticoide para ir amenizando. E eu fui lá para aquela sala, ela me levou, colocou lá numa sala, e a enfermeira veio, colocou o soro, e eu comecei, assim, fechei os olhos e comecei a orar. E dizendo, Senhor, e ali, quando eu fechei os olhos para orar, eu vi realmente um vale, assim, um escuro. Eu disse, Senhor, o Senhor vai me levar. Eu não tenho dúvida da minha salvação, mas eu estou pronta. Eu cumpri aqui aquilo que diz no Salmo, né? Esse Salmo 139, que diz, né, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhum ainda delas havia. Então, se o Senhor viu o meu corpo uniforme, se o Senhor escreveu no teu livro todos os meus dias, eu cumpri a tua vontade, porque isso sempre foi o anseio do meu coração. Eu sempre orei assim ao Senhor. Senhor, eu quero cumprir, eu quero viver todos os dias no qual o Senhor planejou para mim, fazendo a tua vontade. Eu sou falha, eu quero acertar e eu erro, mas o meu desejo é viver todos os meus dias, né, e chegar diante do Senhor, sabendo que cumpri a minha missão aqui na terra. Porque eu, você, todos nós, não nascemos por acaso, mas nós viemos a este mundo, né, fomos escolhidos por Deus, e cabe a nós escolher o caminho que nós devemos andar. Né, mas fomos escolhidos por Ele para representar o céu aqui na terra, para ser os seus adoradores, para viver como Ele escreveu e determinou. E eu dizia, Senhor, eu já cumpri. Senhor, se eu não cumprir ainda, me dá uma chance. Se eu partir para o Senhor, eu sei que eu vou ser guardada, mas há algo faltando na minha vida. E eu quero cumprir o teu desejo, cumprir a tua vontade. E fiz essa oração e no outro dia, quando saí dali, ela já mandou ir lá no laboratório, fazer todos os exames, e na sexta-feira retornar. E quando eu retornei, né, com o Elanderson, ela dizia, olhou os exames e disse, olhe, eu não sei o que fazer. É para ela estar internada. Elanderson ainda pesquisou, saber quanto seria, né, porque era tudo particular, e o valor era muito alto. E ali eu dizia assim, meu Deus, eu sou tua, tu és meu, faça-se a tua vontade na minha vida. O meu maior medo era ir para o SUS, né, e ser internada,
ser entubada, porque sei que muitos morrem, que podia até viver mais, mas por falta de experiência, de tudo, morrem. Eu não tenho medo de morrer. No sábado, quando eu ia no carro, né, com o Denison, e e ele ligou o som, e eu dizia assim, meu Deus, que maravilha, como é bom, Senhor, bom estar contigo, porque este mundo, daqui para frente, já não serve mais de nada. E é bom, aqueles que são guardados pelo Senhor, estão livres. Mas a gente sabe, como o apóstolo Paulo diz, né, que ele tinha uma missão a cumprir, e só ia partir quando cumprisse diante do Senhor. E ali, eu, ouvindo daquela médica naquele dia, ela dizendo isso aí ficou bem gravado na minha mente, não lembro agora o nome, mas é daqueles, como é que se diz, das taxas, que o normal é 0,5, a minha estava em 224. E ela disse, olha, eu não sei mesmo. E eu tinha aquele receio, disse, olha, se a saturação dela baixar, vai ter que vir aqui, porque a gente vai internar. E aquele susto, aquele medo, e depois eu disse, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, porque se eu tiver que ir a um hospital, ó Deus, é porque o Senhor tem algo a fazer através da minha vida. Então eu descanso em ti, seja para onde eu for, o Senhor está comigo. E eu lembrava muito ali, né, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. E aquilo ali trazia consolo ao meu coração. E nesse dia, né, no dia 30, ao chegar em casa, eu me abracei com meu filho e disse, eu não queria ter ouvido isso, tanta coisa assim que a médica falou, ela não escondeu nada. Digo, eu não queria ter ouvido isso, meu filho. Ele disse, mamãe, eu errei, eu podia ter tirado, mas também eu nem sabia que ela ia falar na sua frente. Mas lá no meu coração, o Senhor falou, era para você ouvir. Porque Deus, Ele não faz nada para nos atingir. Ele faz tudo para o nosso bem, para que a gente cresça e reconheça que Ele é Deus. E eu precisava saber da minha situação, para saber que não há impossível para o meu Deus. Eu posso até Ele me chamar daqui para amanhã, depois, daqui a alguns anos, mas eu sei que Ele é Deus e que Ele me ama. E eu sei muito bem disso, porque eu o amo. Ele me ama. E o meu desejo é viver para amar mais. Sei que eu nunca vou igualar o meu amor com o amor dele, porque o amor de Deus é maior, muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Mas eu quero servir e amar e ter comunhão com o meu Deus, né? E eu achei tão assim maravilhoso, porque nesse dia 30 mesmo, o irmão Sérgio de Cessa, né? Alguns aqui conhecem, ele é lá do Rema Recife, e ele recebeu do Senhor e mandou. Eu não trouxe aqui, né, não decoro, mas o que ele falou ali, um decreto, né, do Senhor para a minha vida. E ele lia ali, falava, né, e dava aquela resposta que eu estava precisando. E eu só me apeguei a isso. E foram lutas de 2 em 2 dias, tinha que voltar ao hospital, tinha que fazer os exames. E até num dia que a médica sorriu e disse assim, porque no outro exame, né, o meu pulmão já estava mais de 50% atingido, e depois, em seguida, ela dizia assim, ela riu e disse, ai, que bom, Deus é bom. Olhe, o pulmão direito dela já está bem, né, bem melhor, já cedeu muito. O esquerdo ainda está um pouquinho. E a saturação não baixou, graças a meu bom Deus.
pelo quadro que eu passei, em todas as taxas. Tomei, né, o anticoagulante, todo o processo e manteve essa alteração, só o Senhor mesmo. E eu louvo a Deus pela fidelidade dele, porque a gente não tinha como assumir essa despesa. A primeira consulta, meus filhos pagaram, mas nunca me faltou. Mesmo assim, estando lá, de 2 em 2 dias, Elanderson dizia: mamãe, hoje recebi uma ligação, já está depositado, e era o valor daquela consulta, era o valor dos exames, da medicação, e assim, foi tremendo o que Deus fez, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pelas orações, né? Por aqueles que também contribuíram. Eu acredito que nem meus filhos, nem eu nunca pedi, né? Mas é o Senhor que move os corações e fala, né? E foi tudo pago para a glória e honra do nome do Senhor. E estou aqui, né? Para viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. E sei, meus amados, muitas vezes a gente se acomoda, sabe? A gente dá prioridade àquilo que não é prioridade. E eu estou falando em coisas simples, É numa meditação da palavra, é numa oração. Às vezes a gente acorda tão atarefado, já tem mil coisas para fazer, e a gente se levanta e vai. Muitas vezes faz aquela oração assim, bem, obrigada, Jesus, pela noite, mas não tem reservado aquele momento. E eu não era diferente, eu também era assim. Às vezes eu orava, mas já naquela correria. Mas o que Deus quer de nós é um tempo com Ele, seja de 10 minutos, seja de meia hora, de 1 hora, mas aquele tempo para aprendermos, treinar o nosso espírito a ouvir o Espírito Santo, porque a gente só é alguma coisa quando Deus é na nossa vida. Viu? E é essa lição, mais uma lição, que eu aprendi em tudo isso que eu passei, é que Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. E louvado seja Deus, muito obrigada, né, mais uma vez por tudo, pelos meus pastores, pelas palavras, né, muitas vezes uma canção que saía no grupo de intercessão, e era aquela canção que enchia o meu coração de paz e de confiança no meu Deus. Amém. Sabe qual é a tua canção agora? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou tua sorte. És um milagre, estás aqui. Aleluia. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Glórias te damos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus fiel, majestoso, misericordioso, Deus de amor. Aleluia, aleluia. Abra a palavra do Senhor, lá em João 16, 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai querido, nós te exaltamos, Deus, te glorificamos, Senhor, por um testemunho tão maravilhoso, por saber, Pai, que Tu não abandona os Teus filhos.
Sabemos, Pai, que a vida da tua filha tem um propósito. Sabemos que a nossa vida há um propósito e há de ser cumprido aqui na terra, em nome de Jesus. Mesmo que venham as aflições, mesmo que venham momentos difíceis, mesmo que venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, mas sabemos que podemos confiar no Senhor que estará conosco todos os dias, e que a bondade e a misericórdia nos seguirá todos os dias, e habitaremos na tua casa para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Então, queridos, lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz, depois dele ter falado várias coisas, ele diz que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, para que a nossa paz, nós venhamos ter paz, porque nós temos um Senhor. E ele diz, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém aqui tem problemas? Alguém aqui passa por problemas, por dificuldade? É certo que sim. Se nós estamos no mundo, nós passamos por problemas, passamos por aflições. E quando isso começou? Foi hoje? Certamente não. Desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, que já começam a surgir os problemas. As dificuldades, elas começam a acontecer. Quando nós nascemos, já vem a primeira luta. Estamos lá dentro, bem aconchegado, né? Respirando através do cordão umbilical, quentinho. E de repente temos que entrar no mundo, nos deparar com tudo, com o ruído que não estávamos acostumados, com a luz, com tudo. Então já vem a primeira dificuldade, onde nós nem conhecemos nada do mundo ainda. E aí, queridos e queridas, o mundo, ele vem trazendo dificuldades. E quando isso vai terminar? Certamente quando nós partirmos para a glória. Porque lá em Apocalipse 21 diz que lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá choro, luto, nada disso mais acontecerá. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós, como a pastora Ruth colocou, enquanto há uma missão a ser cumprida, nós vamos enfrentar, sim, dificuldades. Vamos estar enfrentando todos os dias, como diz muitos, né? No meio corporativo, costuma-se dizer, é um leão por dia. Hoje, quando cheguei, né, falando com o André, né, e ele contando, né, que rapidamente, né, do estresse e das dificuldades, matar um leão, e por que não dizer um leão e um urso por dia. E não sabemos no dia seguinte se vamos encontrar com um tigre, com o que é que nós vamos encontrar pela frente. Mas no mundo nós teremos aflição, mas o que vamos fazer? Desanimar? Não. Jesus disse, tende bom ânimo. Eu queria ir com vocês agora, lá em 2 Samuel, capítulo 21, poderia ir lá em Crônicas também, que esse texto também está lá, mas eu gosto mais aqui do de 2 Samuel, ele é mais detalhado. 2 Samuel, capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 15.
Eu já ministrei, eu lembro que há bastante tempo atrás, nesse texto. E ele fala muito às nossas vidas. E aqui diz, a partir do versículo 15 do capítulo 21 de 2 Samuel: houve ainda outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, ou Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos. A ponta da lança. E além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. O 17 diz: entrando Abisai, cuja mãe era Zuria, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Saf. Ainda em Gobe, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jearé, Oregim, Tecelão Jair de Belém, matou Lami, o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Ora, queridos, até as crianças, se nós formos lá na salinha e perguntarmos, né, como Davi, né, sobre Davi, como Davi entrou, né, de uma forma mais conhecido na história, todos vão conhecer que o início dessa história foi quando Davi derrotou o gigante Golias. E a história diz que ele era apenas um garoto ainda não tinha reformado totalmente como homem, era apenas um garoto, e ali ele já se deparou com um gigante diante de si, e o derrotou. Lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 49, diz que Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e o matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então todos conhecem a história do rei Davi, que na sua primeira experiência, né, de batalha, de guerra, encontrou-se ali com um gigante filisteu que desafiava o povo de Deus.
que desafiava o povo de Israel, que zombava deles e zombava do próprio Deus. E Davi não se intimidou com aquela situação, mesmo contra a vontade de muitos, dizendo que ele era apenas um menino, que ele não tinha condição de ir contra aquele gigante, porque seria aniquilado por ele, porque todo um exército preparado, um exército de guerra, estava ali, acovardado, acuado, com medo do gigante. E o mesmo que escreveu o Salmo 23, onde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele, ainda um garoto, lançou mão de armaduras, porque não conseguia sequer andar com a armadura, que era muito grande para ele, muito pesada. Abriu mão de espada, porque ele ainda não tinha habilidade para lutar com espada. Abriu mão de lança e lançou mão daquilo que ele tinha nas mãos naquele momento, aquilo que ele sabia lutar. Pegou a sua funda, né? Alguns dizem que era um badoque, mas na verdade era um badoque daqueles tempos, né? Que era um pedaço de tecido, né? Onde eles amarravam um lado na mão, enrolava na mão, o outro segurava ali, botava a pedra, rodava, soltava um lado e a pedra. E eu não sei como, mas ele tinha uma pontaria com aquilo, porque era treinado. Foi com que ele treinou. E todos sabem ali o resultado, que Golias, o gigante, foi ao chão, e posteriormente, com a própria espada de Golias, ele cortou-lhe a cabeça. Mas Davi, queridos, antes de encontrar com o gigante Golias, quando ele esteve diante de Saul, ele disse que tinha condições sim, porque quem de nós aqui já lutou com um leão? Acho que ninguém, né? Nem com o leão do esporte, que é fraquinho. Pronto. Nem com esse. Quem aqui já lutou com um urso? E Davi disse que já havia derrotado um leão e um urso e tirado a ovelha que estava como presa desses animais. Animais considerados ferozes, imbatíveis, né, por um homem impossível lutar, mas ele, com as suas armas, ele já havia conseguido fazer isso. E ele não tinha chamado holofotes para si, porque para ele, isso não interessava. O que interessava para ele era a certeza que ele tinha, que ele não fazia isso na força do seu braço, mas que havia um Deus que estava com ele. Enquanto não vinha leão e urso, ele estava lá, olhando as ovelhas, tocando sua harpa, contemplando a natureza, adorando ao Senhor. E ali, os primeiros salmos dele, certamente foram feitos ali. Então eu digo para você, querido, às vezes nós passamos por lutas. Certamente Zé Maria passa por luta, André passa por luta, Marcelo, Ozonan, todos nós. Falei só dos homens, né? Como se as mulheres não passassem por lutas. Nós passamos sim por lutas, mas o Senhor está conosco. E é certo que Davi, antes e durante o seu reinado, que teve que enfrentar vários outros gigantes, não necessariamente homens de grandes estatura, como nós lemos aqui, como os descendentes dos Anequins, ou os filhos de Rafa. Certamente Davi, ele teve que enfrentar muitos outros gigantes durante a sua vida. Antes, né, como nós vimos aqui, antes do seu reinado,
leão, urso e sabe lá o que mais que ele teve para defender as suas ovelhas como um verdadeiro pastor. Ele lutava e ele dava a sua vida, pois o Senhor Jesus diz, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E assim Davi fazia. Era ovelha literalmente, mas o Senhor, ele vai além. Ele traz para o rebanho daqueles com quem tem que ser cuidado. E Davi, como rei, ele nem sabia, mas ele estava sendo preparado para ser um grande rei. E certamente, querido, ele teve que enfrentar outros gigantes, talvez mais difícil para ele enfrentar do que foi enfrentar Golias, do que foi enfrentar outros gigantes nas batalhas a qual ele tinha que enfrentar. Em algumas dessas aqui nós podemos citar a perseguição doentia de Saul atrás dele, que ele teve que enfrentar, que ele teve que lutar. Queridos, eu estou vendo alguém aí assim, querendo cochilar. Se der, fica de pé, toma um copo d'água gelada, derrama outro na cabeça, que o Senhor vai segurar aí o teu sono, em nome de Jesus. A oposição de Mical, sua própria esposa, pelo qual ele lutou o tempo todo o tempo ele desejava ir buscar a sua esposa de volta. E quanta oposição, como uma espada ali naquele momento que ele veio com a arca do Senhor, entrou em Jerusalém, dançou na presença do Senhor, e o que aconteceu? Foi ali repreendida pela sua esposa. Quão difícil não foi enfrentar esse gigante? E por que não dizer do pecado e adultério que ele cometeu? E ele sabia que tinha ferido o coração de Deus, causando inclusive a morte do seu fiel soldado. Imagina como isso se levantou como um gigante diante dele, o qual ele achava que não tinha condições de vencer, e venceu através do arrependimento. Diante do Senhor, de um coração arrependido e contrito, o Senhor não despreza jamais. E assim, esse gigante foi vencido. Teve que enfrentar o incesto de seu filho Amnon com Tamar, a vingança de Absalão, matando o seu irmão, a rebelião do próprio Absalão que culminou na sua morte. Então eram situações que Davi tinha que enfrentar durante toda a sua vida. O castigo de Deus, porque ele, em um momento, ele resolveu fazer um censo para saber quantos soldados. Aí muitas vezes as pessoas perguntam qual foi o maior pecado de Davi. Todo mundo diz o incesto, ou aquilo que cometeu a morte. Mas, para Deus, o maior pecado dele foi quando ele resolveu levantar quantos homens ele tinha para a guerra. Algo que ele nunca tinha feito. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele fosse para a guerra com um soldado, ou só, o Senhor estaria com ele, porque a guerra era do Senhor, a guerra não era dele. E ele sabia que o Senhor estaria comigo, e mesmo diante do vale da sombra da morte, ele não temeria. E de repente Davi já está ali um pouco velho, cansado, e diz: deixa eu ver quantos soldados tem para a guerra. E o Senhor o repreende, como quem diz: quantas guerras tu vencesse só, na força do teu braço. E ali foi preciso, mais uma vez, o arrependimento, quando ele fez o sacrifício diante do Senhor, e a praga cessou diante de Israel. Então, queridos, se Davi, que era o maior rei de Israel, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, teve que passar por toda esta situação, que dirá de nós? Que dirá de você, de mim? Um homem segundo o coração de Deus teve que enfrentar
gigantes durante toda a sua vida. Não só ele, mas também aqueles o qual ele treinou, o qual ele ensinou, porque a gente viu aqui que não foi só Davi, mas os seus soldados, os homens a qual ele havia treinado, também matou com ele. E esse, querido, é o nosso papel, é capacitar outras pessoas, é treinar, é ensinar, é pregar esta palavra em tempo e fora de tempo. Todo o tempo nós temos que estar ensinando, fazendo discípulos, ensinando os nossos filhos físicos, biológicos ou espirituais, para que possam também seguir a jornada a qual Deus tem colocado diante de nós. Se tudo isso Davi passou, imagina nós. O fato, querido, de sermos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Sabe por quê, né? Porque nós o recebemos. E todos quanto recebeu dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas isso não vai nos isentar de passarmos por aflições. Porque ele disse: no mundo tereis aflições. E quando ele disse isso, ele disse para os seus discípulos, para aqueles que andavam com ele, os 12 escolhidos. E tudo isso se estende a nós: no mundo tereis aflições. Então as aflições estão diante de nós, sim, passamos por ela. Mas não podemos desanimar, porque ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos alertou que os gigantes, eles estariam diante de nós, mas eles não vêm para nos vencer. Gigantes se levantam é para cair. Amém? Então eu sei, queridos, que muitos temos passado por situações difíceis. Não vamos nos acovardar como os soldados de Israel, eram soldados de Saul, e o próprio Saul, que estava lá acovardado dentro de sua tenda diante de um gigante. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se ele diz que está conosco, então a guerra do Senhor é a guerra. Precisamos fazer como Davi, não na força do nosso braço, que não é suficiente, mas confiando em Deus, que tudo pode. Amém? Eu não sei quantos gigantes e quais são os gigantes que você tem enfrentado no seu dia a dia. Quantos gigantes você talvez esteja aí pensando que você vai ter que enfrentar quando sair daqui, quando amanhã iniciar o dia, quando o banco abrir e você olhar o saldo na sua conta bancária. Ou quando você chegar em casa e saber que vai enfrentar, vai ter que se relacionar com uma pessoa e talvez você tenha que se consertar em algo. Eu não sei, queridos, quantos gigantes você vai precisar enfrentar nesses dias. Mas gigantes não se vence na força do braço, amém? Davi teria condições de vencer aquele gigante na força do braço? Não. Gigante não se vence aqui, se vence aqui, ó. É no joelho que nós vencemos o gigante. Não é no braço, é no joelho, é no poder da oração. É se achegando ao Senhor. É se achegando a Ele. Achega-se a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Precisamos nos achegar, nos aconchegar no seu braço. E saber que todo gigante que se levanta vai cair diante de nós em nome de Jesus. Seja o gigante da dificuldade financeira, seja o gigante que tem se levantado ultimamente ferozmente na questão da saúde, das perdas, dos problemas emocionais, do medo. Seja qual for o gigante, ele se levanta para cair em nome de Jesus.
Lá em 2 Coríntios 10:3, a palavra do Senhor diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Amém, queridos? As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, em nome de Jesus. Toda fortaleza que se levanta diante de vós, o Senhor já te deu as armas para você combater. Não são armas carnais, são poderosas em Deus. São essas armas que o Senhor tem colocado para nós lutarmos. Não adianta querermos vencer, nos estressarmos, queremos resolver no grito, na força do nosso braço, não. Busca no Senhor, Ele te dará as estratégias corretas. 1 João 5,4, ele diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Você crê? Então a vitória está nas tuas mãos. Porque o Senhor te garante, através do poder que há no nome de Jesus. Efésios 6,11, ele manda nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então eu queria chamar você agora, te convidar a ficar de pé. Fica de pé nesse momento, porque um soldado, ele não luta sentado, a menos aquele que está dentro de um tanque de guerra. Mas um soldado, ele precisa estar de pé. Eu queria pedir para o pessoal do louvor segurar aqui, a gente vai ministrar aqui também. Mas eu queria que você deixasse que esta canção entre aí, nós vamos fazer um grande coro. E nós vamos decretar a queda de todo gigante que se levanta contra a nossa vida. De todo gigante que tem nos afrontado, tentando nos envergonhar. De todo gigante que acha que é mais poderoso do que o nosso Deus. Amém? Porque se nós estamos em Deus, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos as armas para vencer. Pode soltar o Berdão. O gigante que tem afrontado a igreja. Aleluia! Talvez seja o gigante da impureza sexual. Talvez seja o gigante do medo, ou da rejeição, ou da incerteza do amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sinto no meu espírito que chegou a hora. Chegou a hora. Diga, chegou a hora. Golias, você vai cair. Declara o gigante. Golias, fala o nome do você gigante vai que tem cair. te afrontado. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Me ajude a profetizar. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Bem que eu tentei vestir a roupa de Saul, cara, mas não deu. Mas O Senhor tem uma não armadura deu. especial para ti. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Mas não deu. Eu me levantarei com aquilo que Deus me deu: intimidade e fogo e paixão por Jesus. Diga! Intimidade e
estou dizendo? A característica da igreja brasileira é diferente de muitas outras nações. Sabe como que nós vamos derrubar os gigantes que afrontam o Brasil, que afrontam as nossas famílias, que afrontam os nossos filhos? Com 3 coisas: intimidade com Deus, paixão por Deus e fogo do Espírito Santo. É assim que Golias vai cair na sua vida. O Senhor é... Eu me levantarei com aquilo que Deus me deu: intimidade e fogo e paixão por Jesus. Intimidade e fogo. Essas são as armas e paixão para você lutar por contra Jesus. todo Diga. gigante que se levanta na tua vida. Intimidade e fogo e paixão. Busca intimidade com o Senhor, fogo do Espírito. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Declara. Golias, você vai Declara cair. sobre todo Em nome gigante de que Jesus. afronta a tua Em vida. nome de Jesus. Todo gigante que tenta destruir a tua vida, a tua casa, a tua família. Todo gigante que tem trazido dificuldade Você vai cair. na tua oração. Declara em nome de Jesus que ele vai cair. Chegou a Declara sua a queda hora. desse gigante que tem se levantado. Seja enfermidade, seja problemas financeiros, seja relacionamento, seja lá o que for. Vai cair. Declara que ele vai cair em nome de Jesus. Vai cair. Chegou a sua hora. Aleluia, aleluia, Senhor, nós declaramos, Pai, nós declaramos o fim de toda afronta de Satanás contra a tua igreja, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra os teus ungidos, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que haverá um fim, Senhor, de todo gigante maldito que se levanta para nos afrontar. Nós cremos que há um Deus que é poderoso. Nós cremos que mesmo se andarmos no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Mesmo sabendo que temos que enfrentar aflições, temos um Deus e a guerra é do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Cai gigante em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos encerrar adorando mais um pouquinho. Pai querido, eu quero, Deus, te agradecer, Senhor, por esta manhã bendita na tua presença. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, na certeza, Pai, de que saímos em paz e em paz voltaremos. De que temos paz em Ti, confiança em Ti, porque mesmo diante de todas as aflições, Senhor, Tu estás com cada um dos Teus filhos e não nos abandonarás. Porque Tu declaraste lá em Mateus 28 que Tu estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que este amor tão grande que excede a todo entendimento, que esta graça salvadora que nos alcançou e a companhia deste Espírito que nos fortalece dia a dia, seja real e constante em nossas vidas, hoje e sempre. Aleluia. O conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Queridos, só um aviso que na quinta-feira eu avisei que o culto já seria no horário normal, não é? Ainda temos que prosseguir até o dia 4, durante a semana até 8 horas. Então o culto de quinta-feira ainda será de 18h30 às 20 horas. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da... Quem é como nosso Deus? 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 Poderoso, poderoso, poderoso é. Poderoso, poderoso, poderoso é. Poderoso, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe